Ok? Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aos encontros da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Hoje é o dia 9/6/2021. Nós estamos reunidos aqui para mais um evento, mais uma palestra aberta da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Eu sou o Gerson Sena, faço parte integrante Coloca e uma... subintegrante do comitê da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que organiza esses eventos aqui do chapter, ou das palestras abertas, do chapter dos Metacoaches, né? Uma oportunidade para que a gente possa continuar aprendendo e estudando. Junto comigo, no comitê da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, tem a minha chefe, a dona Alda Colombo, né, que é a nossa líder, nossa grande referência também. E eu quero dar as boas-vindas e compartilhar uma novidade que temos aqui, né, no nosso grupo, que a Eliene Santos e a Lídia Batista, que são outras duas integrantes, acabaram de saber também, a Alda, né, integra o comitê hoje oficialmente nosso querido Ronan Gonçalves, ele está lá no Pará. Ronan é um colega da turma de Metacoach, um dos pioneiros, lá em 2013. E Ronan aceitou esse desafio de vir aqui compor conosco o comitê que organiza o Chapter. Hoje nós teremos uma extraordinária palestra com o nosso querido Deroni Sabe, falando um pouco sobre alguns efeitos da ansiedade, tá ok? Eu quero abrir a oportunidade para a nossa querida Alda dar umas boas-vindas a todos os presentes e deixar uma palavra aí. Olá, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, uma ótima noite, uma excelente noite, que hoje nós temos o prazer e a honra de contar, né, com a presença do Deroni, ele que é um trainer em PNL, neurosemântica, também é psicólogo, tem uma atuação bastante importante na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, com o seu instituto, atua aí fazendo várias ações voltadas justamente nesse universo do desenvolvimento humano. E a gente sabe que as pessoas que estão aqui na sociedade de neurosemântica, nesse sistema colaborativo, nesse sistema justamente de contribuição para que a aprendizagem e que a gente possa realmente contribuir e evoluir, fazer o mundo ficar justamente no modelo de mundo mais agradável, mais saudável, mais suave e feliz. A gente acaba usando de todas as habilidades para justamente desenvolver uma competência XY. E hoje, né, essa competência vai ser demonstrada aí pelo nosso colega, amigo Deroni. Então, Deroni, que sejamos todos bem-vindos, tanto as pessoas que estão aqui hoje, nesse momento presente, e as demais que vão acessar as nossas redes sociais aí e poder justamente se nutrir desse seu conteúdo. Com esse povo querido todo aí, é esta plateia que espera por você agora para aprender um pouquinho mais nesse caminho tão desafiador do desenvolvimento humano, que é incluir também esse estado de ansiedade. Com você, Deroni. Bem-vindo e sucesso! Tá sem som, Deroni. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver se está tudo certo aqui. Tá bom assim, Gerson, ou precisa ser de uma forma diferente aqui? Deixa eu ver. Tudo bem? Vamos ver uma coisa aqui. Você pode... Isso, ficou legal. Ficou melhor, né? Uhum. Então, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui.
E vamos falar hoje de um assunto que é um assunto muito palpitante atualmente, que é o quanto a ansiedade ela está presente nas demandas do mundo, nos momentos que nós estamos vivendo, momentos tão diferentes, onde existem muitas incertezas, né? E então nós vamos trabalhar um pouco esse tema. O nome, então, do trabalho que eu vou apresentar é Neutralizando a Ansiedade, resgate o seu bem-estar, né? Bem, então a pergunta primeira é: por que você chegou até aqui? Por que você escolheu estar aqui nesse momento? Como é que você está se sentindo? Você sabe que as emoções básicas... Tenho que admitir uma pessoa aqui. O Gerson, você poderia ficar de co-anfitrião, que daí... Não, eu estou como anfitrião aqui, aí pode ficar tranquilo que eu vou Tá, admitindo as pessoas. Só você vai receber também a notificação, porque... tá. mas fica tranquilo que eu e a Alda cuidamos disso. Então, as emoções básicas com as quais nós nascemos têm algumas abordagens, mas elas concordam na maioria que nós temos o medo, a tristeza, a raiva, a alegria e o afeto como as principais emoções. Tá? Existem algumas variações, algumas incluem também a vergonha, o nojo, né? São as emoções básicas com as quais a criança nasce. E eu pergunto, como você tem passado esse tempo relacionado, inclusive, à pandemia, à quarentena, tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Como é que está a ansiedade para você? Bem, tem algumas coisas a respeito da minha formação. Eu sou psicólogo transpessoal. A transpessoal é uma abordagem que eu já havia coordenado um congresso no ano que eu me formei, né? E ela se torna, em 86, a psicologia transpessoal ela trabalha todas as dimensões humanas, incluindo o aspecto espiritual, né? A expansão de consciência, a espiritualidade, né, como um todo. Bem, eu trabalho também com constelação familiar, trainer em PNL e neurosemântica, dou formação em PNL também há 30 anos, né? E trabalho também como coach, que tem alguns escritos. Bom, mas o que é a ansiedade? A ansiedade, se nós formos colocar em palavras bem simples, ela é o medo do futuro. Ela nos conecta com as inquietações, a angústia, o pânico, a apreensão, as incertezas, né? As tensões. E a ansiedade ela vai se apresentar em vários aspectos, aspectos físicos, mentais, emocionais e comportamentais. Nós já vamos ver em seguida, então. Eu sugiro que você pegue algo para tomar nota, porque em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai poder se identificar de alguma forma, né? Bem, a ansiedade é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Esses dias até eu mandei o e-book, né, que vai estar disponível para vocês no final também, um e-book de 36 páginas. E aí, sobre ansiedade, ela me olhou assim: o senhor me acha ansioso? Eu disse: olha, que eu saiba, os seres humanos todos têm ansiedade, mas a ansiedade não é necessariamente negativa, porque ela também ela nos prepara para situações, para os desafios, né? E também ela nos ajuda a lidar com a sorte e o azar. Uma vez um pai disse para um menino assim: não, para você se dar bem na vida é uma questão de sorte. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Quanto mais você se dedicar, mais sorte você vai ter. Então, de alguma forma, a ansiedade nos ajuda digamos, a termos mais sorte de alguma forma, porque nós temos uma percepção do futuro, uma percepção e podemos nos preparar até com as oportunidades. Você imagine, por exemplo, se eu tivesse esquecido, né, desse compromisso, dessa palestra hoje, não tivesse me preparado nem um pouco, né? Então, na verdade, a ansiedade ela nos serve também para identificar perigos e oportunidades e nos preparar. E a ansiedade, quando ela é a ansiedade natural, ela está ligada a perigos reais.
é parte do nosso instinto de preservação, né? É parte, tem até preservação 2 vezes, porque é muito importante, né? Mas isso nos torna conscientes do perigo. E quando algo nos ameaça, seja uma ameaça real ou imaginária, nós temos uma reação visceral imediata de lutar ou fugir. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos de acordo com o nosso bom senso, né? Então, a ansiedade natural, ela faz parte do nosso instinto de preservação e é fundamental para a nossa vida. E uma pessoa que não tiver nem um pouco dessa ansiedade natural vai ter dificuldade de sobreviver. Então, nós precisamos, né? Bom, agora eu vou só... eu só diminuir um pouquinho para que se possa ver bem esse desenho, né? Então, esse desenho, né, ele mostra que existe ansiedade natural, como se fosse um emaranhamento que nós temos, né? Agora, existe também a ansiedade tóxica e a ansiedade sagrada. Né? Tem algum som aí? Tem alguém que está com o som aberto, né? Bom, e então eu me baseio nesse trabalho, nessa abordagem, nesse livro que é do Robert Gerson, né? Cuja capa está ali, Encontrando a Serenidade na Era da Ansiedade. Na verdade, é uma tese de doutorado, onde ele coloca também, além da ansiedade tóxica, que é o que as pessoas identificam como ansiedade, como se fosse a única, mas existe também a ansiedade sagrada. Bem, a ansiedade sagrada, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, mas vamos seguindo em frente aqui. Tá? Bom, então, existe... Como é que a gente sabe que a gente está ansioso? Se você quiser tomar nota aí... E tem alguém que está com o microfone aberto aí? Se puder ver, isso. Mas então, o que acontece? Os sintomas físicos e comportamentais, eu agrupei porque eles têm uma relação uma com a outra, né? Então, daqui a pouco, uma ocasião me falaram, né? Bom, se alguém puder administrar os microfones aí, é bom. Mas então, teve uma ocasião há pouco tempo, né? Há pouco tempo que 5 minutos antes de começar um trabalho, 5 minutos antes de começar um trabalho, uma apresentação, né? Uma apresentação de 4 horas que tinha, me avisaram que eu ia coordenar a reunião e tinha uma série de preparações que eu não tinha nem ideia. E aí aconteceu que no momento que eu fui avisado, o meu coração começou a parecer que ia sair pela boca, né? A respiração se alterou e eu levei 3 ou 4 minutos para me preparar e tinha que dar conta daquela demanda logo. Eu não sei aonde que tá vendo esse som. Pode deixar que eu estou no controle aqui, tá acontecendo alguma coisa com alguém, a gente está segurando aqui. Vai. Mas então, daí ocorre que quando a gente está ansioso, a gente tem mãos e pés frios, ocorre também uma micção frequente, a pessoa tem que ir ao banheiro várias vezes, não fica confortável, né? A pessoa fica ruborizada, a pessoa fica tensa, né? Eu coloquei assim os principais sintomas físicos, né? Normalmente a pessoa vai ter fadiga, vai ter problemas com sono, pode ter formigamento, dormência, pode ter vários tipos de desconforto, né? Agora, como é que ela vai saber que ela está ansiosa em termos de atitude, né? E sintomas mentais e emocionais? Basicamente, a apreensão, a angústia, inquietações, né? Preocupações de todo tipo. A pessoa pode ficar muito preocupada com dinheiro, de uma forma muito intensa, pode ficar muito preocupada com relacionamentos, com a família, qualquer coisa que há de vir, né? Os pensamentos, eles... existe assim uma repetição de pensamentos de uma forma descontrolada. O foco da pessoa é negativo. Dá para dizer que a pessoa com ansiedade é uma pessoa que tem muita fé, mas em vez de ser aquela fé positiva, né,
ela fica numa fé negativa, centrada nas ameaças, centrada no aspecto negativo, fica com os nervos à flor da pele. Tá? Então, o que acontece? A concentração vai sofrer com isso, existe também falhas de memória, e por aí vai. A pessoa normalmente vai estar irritada, mais irritabilidade, cansaço. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, não se dá conta que a irritação está ligada à ansiedade. Ela não se dá conta de um medo, às vezes, de se sentir humilhado, de se sentir, enfim, passar por situações vexatórias, né? E na pandemia que nós estamos, né, ocorre muito assim da pessoa ficar muito mais assustada do que normalmente. Então, isso são sintomas de ansiedade. Agora, nós estudamos na neurosemântica que existem algumas distorções cognitivas, né? São distorções da nossa forma de perceber as coisas e a realidade, né? Não necessariamente está ligado somente às emoções, mas, por exemplo, a pessoa tende a generalizar de uma forma negativa quando está ansiosa. Ela tende a catastrofizar, que essa é mais uma distorção cognitiva. Ela também tende a profetizar as coisas, sempre enfocando um cenário ruim. Ela vai enfatizar a falta de confiança. E normalmente a pessoa vai dizer, eu não posso, eu não consigo. Eu até costumo dizer para os meus clientes, não diga assim, eu não posso, diz eu não tenho podido, ou eu não tenho conseguido. Porque aí aquilo deixa de ser uma ameaça, você administra isso no tempo, né? A pessoa também tende a rotular, ou a julgar as coisas como ou vale muito ou não vale nada, né? Tudo ou nada. E ela muitas vezes se identifica com o problema, com a situação. E muitas vezes a pessoa se coloca como que adivinhando, tentando adivinhar pensamentos, tentando adivinhar sentimentos. Quer dizer, fulano está pensando isso, fulano gosta de mim ou não gosta, e por aí vai, né? Então, são algumas distorções cognitivas que nós identificamos. Existe todo um trabalho na neurosemântica que consegue justamente fazer com que a pessoa se perceba dessas distorções cognitivas, e para cada distorção cognitiva tem uma correção. Por exemplo, quem generaliza muito, ele vai perceber que não são todos realmente, né? São alguns e por aí vai, né? Então, é muito importante, qualquer terapeuta hoje precisa entender e perceber isso, perceber esses padrões e neutralizá-los, e na ansiedade isso tem bastante função. Agora, o que acontece, o foco no tempo, né? O foco no tempo, a pessoa depressiva, isso é claro que é uma metáfora, mas dá para dizer assim que tem um tanto de aproximação. 80% do foco da pessoa está em coisas que já passaram, a pessoa não desliga, né? 10% está no presente e 10% está no futuro. Já uma pessoa ansiosa, ela tem uma leve ligação com o passado, o presente também, ela tem uma noção do que está acontecendo, mas ela está lá na frente, ela está assustada, ela está como que vendo um filme do que provavelmente vai acontecer, e ela já tem certo que vai acontecer, que algo vai dar errado, né? Já uma pessoa no estado de bem-estar, ela tem, sim, o retrovisor, que é menor do que o para-brisa, né? Ela percebe o que está acontecendo atrás, ela percebe o futuro um pouquinho mais, uns 20%, e 80% da atenção está aqui no presente. Então, isso dá a ela uma coisa chamada presença. E essa presença dá condições, então, dela lidar com qualquer demanda, qualquer perigo real que surja, né? Agora vamos falar um pouco da ansiedade sagrada, né? A ansiedade sagrada, ela está ligada às grandes questões da vida, tá? E tem a ver com quem sou, aquelas velhas perguntas, quem sou, de onde venho e para onde eu vou. O Woody Allen tem uma forma interessante de dizer, ele disse que as 4 perguntas mais importantes da filosofia é quem sou, da onde venho, para onde eu vou e o que vamos jantar hoje à noite. É uma forma dele, tá? Então, lembrar que existe uma ansiedade
também ligada às nossas necessidades básicas, né? E a ansiedade sagrada, ela tem a ver com a busca de sentido. Aliás, esse é o nome de um livro do Viktor Frankl, que eu conheci ele em 94, né? E quando ele tinha 97 anos, né? E ele passou por 4 campos de concentração e aconteceu que os seus parentes foram todos queimados na câmara de gás, né? E ele não só sobreviveu, como foi um mestre da resiliência e desenvolveu, então, a psicologia do sentido da vida. Primeiro livro, então, Em Busca de Sentido. Bom, a ansiedade sagrada tem a ver com um propósito de vida. Tem a ver com essa sensibilidade que nós ficamos quando percebemos a fragilidade e a finitude da vida. Aí tem a ver com a transcendência e com a dimensão espiritual, independente da pessoa ser materialista ou se a pessoa não tem religião, não importa, mas nós temos uma dimensão espiritual. Bom, aí o que é o estresse pós-traumático? Para identificar assim, esses dias eu fiz uma live com uma pessoa de Israel, que ela relatou, inclusive, que houveram 12 dias com bombardeios constantes, dia e noite, foi uma coisa muito intensa. E quando eu falei com ela, assim, ela estava muito excitada, estava um tanto nervosa. Nós fizemos até uma hipnose, né, online, e aí ela até deu um retorno. Puxa, fazia semanas que eu não dormia, né? Então o que acontece? A ansiedade vai se expressar no estresse pós-traumático como que aquilo que aconteceu há algum tempo atrás parece que está presente, a pessoa não consegue desligar daquilo. Às vezes é um assunto que chateia, a pessoa fica presa naquilo o tempo todo, né? Então, a memória corporal ela vai persistir como se o perigo estivesse presente, né? Bem, aí a ansiedade, ela a ansiedade tóxica, ela pode ser generalizada ou ela pode ser específica, né? Vamos falar um pouco da generalizada. É quando a pessoa não tem consciência da sua origem. O que causa ansiedade? Ela sente aquelas alterações corporais, mas não sabe bem de onde vem. É como quem viu o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Então, nas crianças, por exemplo, vai estar ligado à performance na escola, ela vai ter medos assim, não muito conectados com a realidade, pode imaginar fantasmas, personagens imaginários, guerras, enfim. O adulto já são as preocupações mais cotidianas. Trabalho, responsabilidades, dinheiro, atrasos, doença, enfim. O que acontece é que ele fica completamente taquicárdico, né? Ele fica alterado quando algo assim acontece. Tá? Bem, e a ansiedade específica, né? Ela vai se caracterizar, né, por um temor acentuado, persistente, né, acerca da presença ou antecipação de objetos ou situações, e isso bem definidas, né? Deixa eu só controlar uma coisa aqui. Bom, aí nós vemos aí na tela, né, alguns exemplos de tipos de medos específicos. A pessoa pode ter medo de andar de avião, medo de dirigir, pode não conseguir ver sangue, ou ter medo de injeção, pode ficar doente, medo de ficar doente, medo de qualquer desafio, qualquer prova. Tem pessoas que eu já atendi, por exemplo, que na hora de tirar a carteira, não consegue porque alguma coisa acontece que a pessoa tem que repetir aquilo muitas vezes, né? E tem pessoas que vivem uma ansiedade muito grande de separação, ou então uma ansiedade muito grande com a produtividade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, com 18, 20 anos, eu trabalhava em umas máquinas enormes e tinha que ter concentração o tempo inteiro, porque era todo o movimento do banco, que eram mais de 100 funcionários, passava por ali e tinha que dar tudo certo. Eu tinha que fazer aquilo num período de menos de 6 horas. Então, eu vivia ansioso, assim, porque eu até não tinha facilidade com números, né? E tinha que estar ligado o tempo inteiro, né?
Então, isso pode acontecer com muitas, inclusive os bancos cada vez mais têm exigido mais dos seus funcionários, exige toda uma competição também, e a pessoa tem que cumprir metas e por aí vai. Então, muitas vezes, alguns aspectos que perigos reais, situações reais, demandas reais, vão mobilizar a ansiedade. Não necessariamente a ansiedade é algo apenas imaginário, às vezes é uma ligação com a realidade, mas quando essa ameaça, assim, ela é muito grande, a pessoa entra numa alteração, inclusive, neurofisiológica, né? Bom, então tem pessoas ansiosas que evitam falar até de certas situações. Basta ela lembrar daquela situação, ela já tem alterações, tá? Então, todos nós, você pode ir fazendo uma medida aí, né? O quanto que você se identifica com esses elementos, né? Bom, nós já vimos, então, as distorções cognitivas, nós já vimos antes, né? Vamos passar adiante. Bom, e aí o que que acontece? É muito interessante nós vermos, só um pouquinho para fazer um ajuste aqui. Ok, muito bem. Nós já vimos, então, que o que acontece, muitas vezes, é 10% da nossa vida. E 90% é o que nós fazemos com ela. Então, você pode olhar essa figura, por exemplo. Essa figura aqui, você pode olhar, você talvez veja uma coisa, talvez veja outra, né? Então, eu às vezes pergunto nos meus cursos presenciais o que que a pessoa viu. Aí uma vê Nossa Senhora, outra já vê Gisele Bündchen, outro vê lá os moais lá da Ilha de Páscoa. Um acha que é um gaúcho que está com a corda, outro já acha que o cara já está excitado e por aí vai. Ou seja, o que nós vemos na realidade passa pelos nossos sentidos, mas nós omitimos muitas informações. Nós também tendemos a generalizar muitas coisas e nós tendemos a distorcer. Então, o significado que nós atribuímos no meio disso é que vai fazer nós termos um determinado efeito. E aí, por exemplo, eu tinha essa mesma figura, né? E essa mesma figura, o A estava aqui no lugar do V, e por um tempo eu usei assim. Aí um dia chegou um cliente meu, um menino, e disse, mas o cara está com AVC? E aí eu me dei conta que eu tinha olhado muitas centenas de vezes para o desenho e nunca tinha visto que dava para ler dessa forma. Então é interessante, né? Aí eu mudei a ordem porque a ideia é que não é que o cara está com AVC, mas a verdade é que as informações visuais, elas se colocam numa área do cérebro, né? As outras informações ligadas ao som vão ficar numa outra área do cérebro e a parte sinestésica é outra. Eu até fiz um acróstico aqui, GOSTES, né? Significa o sinestésico onde se juntam informações gustativas, olfativas, sensações, tato, emoções e sentimentos. Mas o que faz com que haja essa generalização, essas omissões, essas distorções, de uma forma maior ou menor, são as interpretações que a pessoa faz da realidade. Com o que ele se motiva, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as crenças que ele tem a respeito de quem ele é, o que ele pode fazer, se uma coisa é boa ou não, valores, né? As suas memórias, as suas decisões antigas e novas, as suas recordações. Ou seja, tudo isso vai fazer com que a ansiedade se manifeste, né? E aí todas as emoções também, de acordo com como é que a pessoa vivencia aquilo, conforme suas crenças, conforme seus pensamentos, conforme o seu estado e por aí vai, né? Bem, então, como é que eu não sei se até agora está fazendo sentido para vocês? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Podemos Tranquilo? seguir. Se alguém quiser fazer a pergunta, na próxima oportunidade, abra rapidamente o microfone, feche em seguida, depois de ter feito a sua pergunta. Bom, então isso aqui é um modelo neurolinguístico de perceber a realidade, né?
foi desenvolvido, então, pelo Bandler e Grinder, esse modelo, né? O Dilts também usa, né? Então, vamos lá. Então, algumas dicas para nós reduzirmos a ansiedade. O que nós devemos evitar? Nós sabemos que na neurosemântica tem uma técnica que a gente consegue ativar uma espécie de afastamento daquilo que nós não queremos. Bem, mas o café em excesso, ou também em horários próximos ao sono, não é bom. O açúcar, nós sabemos, principalmente o açúcar branco, que ele vai mobilizar a ansiedade de várias formas, assim como refrigerantes, estimulantes, o álcool, tabaco e assim todas as substâncias que não são, muitas substâncias que não são naturais. A comida industrializada, às vezes, tem muitos elementos também que vão alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso, né? E também podemos ter excessos, às vezes, de uso de internet. As redes sociais também precisamos usar com muito bom senso, porque elas podem, assim como notícias em excesso, podem produzir, sim, ansiedade, né? Bom, agora, precisamos também usar os nossos recursos para nos afastar, tanto quanto possível, de atividades estressantes, de pensamentos negativos, de autocrítica excessiva, o perfeccionismo, né? Aqui, ó, por exemplo, perfeccionista, como eu sou, já estou olhando perfeccionista. Mas o que acontece? A gente, às vezes, dá um excesso de importância a coisas e isso nos tira, muitas vezes, do equilíbrio. Tá? A postergação, os maus hábitos. Então, isso aqui é um exemplo, né? Como eu montei essa apresentação hoje, eu escrevi aqui perfeccionista, né? E nem percebi. Agora, se vem uma outra pessoa, ela percebe. Então, muitas vezes, nós omitimos coisas do nosso, no nosso dia a dia. E aí tem uma série de hábitos, como a postergação, deixar sempre para depois, isso também vai produzir ansiedade. Maus hábitos de maneira geral, a gente fala mau hábito, aquilo que não nos ajuda e até nos prejudica. Tá? Bem, eu até coloquei a capa de um livro que eu escrevi, que eu lancei em 1999, né? Sinto, Logo Existo, justamente para afirmar a importância da emoção, né? Porque a emoção ela é tão importante quanto a razão. E o equilíbrio desses dois elementos é que vai fazer as coisas fluírem de uma forma adequada. Né? Então, tudo começa para nós controlar as emoções, e a própria ansiedade também, em assumir a responsabilidade, né? Nos afastarmos das desculpas, das justificativas, que muitas vezes nós temos condicionamentos e fazemos isso sem nos darmos conta, né? E conscientes que sejamos que o nosso pensamento é nosso e que ninguém pode pensar por nós. Mas, às vezes, para não assumir a responsabilidade, a gente diz, olha, tu me fez pensar tal coisa, né? Ou a gente imagina, de alguma forma, que o outro nos induziu a pensar. Eu já fiz isso, acho que todos nós fazemos de certa forma, né? A emoção, da mesma forma, a gente às vezes vivencia a coisa como se o outro controlasse a nossa emoção. Então, assumir plenamente a nossa emoção e saber que nós podemos escolher como reagir. E isso nos coloca com mais poder sobre as emoções também. E também a palavra, né? Falar algo com domínio, o domínio da palavra, porque a palavra, né? Então, as palavras, elas têm um efeito, inclusive auto-hipnótico imediato. Quando a pessoa diz, eu não consigo, a pessoa já se paralisa. Agora, se ela disser, eu não tenho conseguido, isso já tem menos efeito, né? Então, a pessoa pode administrar o impacto, o efeito que tem a palavra sobre as suas emoções, tá? E aí vem a ação, é quando nós trazemos um conceito do nosso sonho, da nossa representação mental e entramos em ação fazendo, tá? Bem, e quando as ações elas se repetem, então nós vamos criando os hábitos. E que muitas vezes nós fazemos os hábitos acontecerem de uma forma consciente, mas acaba entrando num piloto automático. E quanto menos consciência se tem, menos administração sobre isso nós temos, né? E o que é a congruência?
que faz uma pessoa ter uma espécie de genialidade, de competência, de excelência. A congruência é quando nós alinhamos o nosso pensamento, nossas emoções, nossa palavra e nossa ação de uma forma que nós somos uma unidade. E quando nós temos essa congruência e temos foco, nós temos poder, então, de presença. Tá? Bem, e outras dicas importantes, né? Ao fazer essa apresentação, eu coloquei assim coisas que nós convém nos afastarmos para termos menos ansiedade, coisa que nós podemos querer nos aproximar e coisas que nós precisamos nutrir-nos, né? Então, veja bem, como é que nós podemos nos nutrir? Nós podemos nos nutrir com a luz do sol, com a água que nós bebemos, mesmo um banho, ele tem uma certa nutrição, nos traz bem-estar. Alimentos saudáveis, tanto quanto mais saudáveis, melhor. Existem chás que nos preparam para o sono, por exemplo. Agora, o movimento ele é de grande importância porque uma pessoa que se movimenta, que não é sedentária, ela vai, inclusive, assimilar melhor os nutrientes, né? O próprio movimento, então, ele vai ter um efeito que vai preparar o corpo para se nutrir. Sono de qualidade é uma das condições mais importantes para a saúde, né? E também bons relacionamentos, pois tudo isso vai criar uma condição melhor para uma pessoa se manter serena, tranquila, né? E a ansiedade, toda vez que algo nos falta, algo essencial nos falta, ela tende, então, a perceber, nosso organismo tende a perceber que está nos faltando alguma coisa. Mesmo o fato de não beber água suficiente já vai fazendo com que o corpo não funcione bem, tá? E aí, para nós também, nos termos assim um bom senso que nos leve a nos fortalecermos e termos menos ansiedade e mais equilíbrio emocional, exercermos a intencionalidade. Como é que a gente pratica a intencionalidade? Tem um pequeno exercício, que é você, quando acorda, de manhã estou fazendo uma meditação, às 8 horas, né? Estava fazendo às 7h47, mas eu estou passando para as 8h01, está frio por aqui, o pessoal demora para acordar. Mas eu chamo de acordar, como dar, medite comigo e dê mais cor, sentido e propósito à sua vida. Às vezes eu chamo de acorde, né? Que também lembra acorde, somos nós que fazemos o tom da nossa música. E tudo isso tem um pouco de autorresponsabilidade. Então, nos inspirarmos com a alegria, com a gratidão, com o dar e o receber, com bons hábitos, a própria respiração, né? O relaxamento, a meditação, tudo isso ajuda uma condição de equilíbrio e bem-estar, né? E aí, como é que nós podemos nos inspirar? Aprendendo a nos engajar naquilo que queremos, a manter o nosso propósito, a aceitar os desafios, a buscar conhecimento, sempre buscando renovar os nossos processos internos, né? E quando nós fazemos o que gostamos, também isso nos ajuda, mas também nos ajuda a nós aprendermos a gostar do que é necessário fazer, né? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que nem tudo que nos demanda fazer, nós realmente gostamos, mas o fato de você ter um domínio sobre as suas emoções e aprender a gostar do que você faz vai fazer bastante diferença na qualidade de vida. Então, relacionar, a vida é relacionamento, tá? Nós também encontrar um sentido, um significado, um propósito naquilo que nós fazemos e, em vez de deixar assim esse propósito, esse ano eu quero me tornar mais disciplinado, mas passa um dia, passa outro, e o cara acorda sempre tarde, não faz o que ele quer. Na verdade, trazer o propósito para cada dia. Porque se a gente melhorar 1% cada dia, isso já vai fazer diferença. E em vez de dizer eu vou fazer, eu já estou fazendo. Então, os tempos verbais é uma das coisas que nós podemos usar, que vem do conhecimento da neurosemântica e da neurolinguística, né? Usar o tempo verbal a nosso favor, né? E, bom, e aí existe um padrão que na neurosemântica se usa bastante também, em outras abordagens, na neurolinguística, né?
e que é o EC. A pessoa ansiosa já vai dizendo, e se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu não puder? E ela costuma repetir muito, não adianta, isso não adianta, aquilo não adianta, nem pensou direito, não adianta. Agora, nós podemos redirecionar para ampliar nossas possibilidades. E aí temos um instrumento na neurosemântica e na neurolinguística chamada boa formulação de objetivo, que eu gosto também de usar as metas espertas. Ou seja, é nós vermos aonde queremos chegar, mas direcionar passo a passo, sabendo o que fazer em cada momento. Tem pessoas que têm muita iniciativa, né? E, no entanto, quando chega na hora de desenvolver o processo, elas não têm essa execução necessária. E tem pessoas que até desenvolvem essa continuidade, mas não concluem as coisas, não têm acabativa, né? Então, a boa formulação de objetivo é você saber o que você quer, quando você quer, com quem você quer, como é que você vai chegar lá. Significa você enxergar como você vai se ver quando chegar lá e durante a jornada. Significa você identificar o que pode dar errado, o que pode precisar de ajuste. Significa você ter opções. Significa você ter uma visão sistêmica e ecológica. O que é essa visão sistêmica e ecológica? É você perceber que cada coisa que você faz afeta outras áreas da sua vida, afeta outras vidas nas suas áreas também, né? Ou seja, de alguma forma, aquilo que você produz acaba retornando de alguma forma. Então, tem a ecologia da natureza, mas tem a nossa própria ecologia interna, subjetiva, e o conjunto disso tudo, né? Então, quando nós combinamos as ações e vemos o lugar certo, o momento certo de cada ação, nós vamos criando estratégias. E quando formamos essa boa formulação de objetivo, nós vamos criar um filme de o que vem antes e o que vem depois. E aí nós podemos ir percebendo que mais importante do que prever o futuro é criá-lo, como já dizia Peter Drucker, né? É um grande administrador. Então, eu pergunto para você que está me assistindo, se você tem metas claras, porque sonhos nós temos muitos, mas quando nós colocamos uma data, a gente já vê que o tempo já está passando, algo já começa a se mexer dentro da gente e a gente vai começando a caminhar para frente, né? Bueno, e, bom, eu vou disponibilizar para vocês um e-book, né? E as pessoas que queiram acessá-los podem ir lá no Linktree, né? Que é lá no Instagram. Basta copiar bem certinho essas letras aqui, https, né? 2 barras, Linktree, e lá vocês vão ter um convite, quem quiser, de entrar num grupo que está convidando, inclusive, para uma masterclass amanhã, às 21h21, que eu faço desse ano de 2021, desse século 21, né? Então, tudo 21. Fica fácil de lembrar. E aí as pessoas podem ter acesso ali também a um e-book. E o e-book ele tem essa apresentação toda de uma forma muito mais detalhada, aonde tem, então, 24 dicas, né? E também algumas alternativas que nós podemos usar, porque a ansiedade tem momentos que a gente pode administrá-la com a auto-hipnose, com a meditação, com várias terapêuticas alternativas que existem. Agora, há momentos que as coisas ficam difíceis e nós precisamos de alguém que conheça bem a mente humana, que conheça muitos recursos, né? Eu, propriamente, gosto de conhecer uma variedade de recursos e vejo que cada pessoa, muitas vezes, precisa de uma combinação diferente de recursos para que nós possamos ajudá-la a se reestruturar e se reorganizar, né? Então, a hipnose é um recurso que eu uso já há 46 anos também, desde que eu tinha 15 anos, quando comecei a praticar também a meditação. E a hipnose é algo que ela acontece na nossa vida sempre, né? Ela acontece na nossa vida mesmo que a gente não se dê conta. E por conta justamente da auto-hipnose é que vai acontecendo justamente uma série de coisas na nossa vida, porque a gente, sem se dar conta, a gente se programa.
a gente muitas vezes faz um círculo vicioso. E o grande trabalho nosso é transformar esse círculo vicioso num círculo virtuoso, né? Porque, de outra forma, a gente fica como que correndo atrás do rabo, né? A gente não sabe o que vem antes, ou é o ovo ou a galinha, e a gente acaba, muitas vezes, entrando num processo de apagar incêndios que não nos ajuda a vivermos com o potencial que nós temos, nós acabamos, então, sendo pessoas, assim, muitas vezes, nos tornando pessoas ansiosas. Uma coisa muito importante para que a gente consiga ir vencendo a ansiedade e superar uma série de emoções negativas, prejudiciais, é que a pessoa perceba que o seu comportamento é diferente da identidade, né? Então, eu não sou ansioso, eu, neste momento, ainda estou ansioso. É interessante, mas quando a pessoa vai dominando esses auxiliares linguísticos, né, ela vai utilizando isso com o seu bem-estar. Porque uma vez uma mãe disse para a filha assim, minha filha, casa com ele é feio, mas é tão rico. Mãe, ele é rico, mas é tão feio. Né? Então é interessante, mas o que vem antes do mas perde força, o que vem depois do mas ganha força. E assim, muitas vezes a gente diz assim, não esqueça amanhã de trazer a minha encomenda. E a pessoa esquece, né? Porque a imagem que ela criou é do esquecimento, né? E se disser lembre, vai ficar mais fácil. Então, quando nós criamos uma imagem positiva dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, fica muito mais fácil de alcançar, né? Bem, eu penso que as pessoas talvez tenham algumas perguntas também, né? E é interessante assim que a gente perceba que quanto mais nós compreendemos, né? Quanto mais nós compreendemos ah, o que acontece na nossa vida, mais a gente tem condições, então, de lidar com isso. Porque o hábito, quando ele se torna inconsciente, ele precisa ser conscientizado para fazer o caminho inverso e resgatar as origens, né? E muitas vezes nas origens da nossa ansiedade pode haver traumas, que é preciso nós irmos até lá com uma técnica como a hipnose, por exemplo, e ressignificar, mudar o posicionamento da pessoa em relação ao que aconteceu. Daí aquilo que aconteceu tem menos força, né? Então a força pode estar conosco. É sempre uma questão de decisão. Decisão, se você prestar bem atenção na palavra, tem cisão, né? Tem algo que nós temos que dar um corte. E eu vou finalizar falando na palestra mais curta que já se deu, que uma vez chamaram John Grinder para falar de neurolinguística. Então, um encontro mundial, milhares de pessoas, ele subiu no palco e disse assim, programação neurolinguística, escolhas. Aí se despediu e foi embora. Então, significa que nós podemos ter mais escolhas na medida que nos conscientizamos das nossas emoções, que nós podemos escolher o nosso estado, nós podemos escolher o nosso estado interno, nós podemos escolher as nossas emoções, nós podemos escolher, mas muitas vezes, para isso, nós precisamos nos lembrar de uma pequena história. Uma vez um homem, ele vendeu tudo que tinha no Ocidente e foi procurar um mestre no alto de uma montanha. E quando ele chegou, ele viu aquela casa tão simples e olhou e disse assim, mas mestre, o senhor não tem nada aqui? O senhor está aqui há tanto tempo? E aí ele disse assim, o mestre, o que você tem nessa mochila? Ele disse, olha, não tem nada, eu só estou de passagem. O mestre respondeu, eu também. Mas aí passou um tempo e o mestre foi servir um chá para o rapaz. E aí, quando ele estava servindo o chá transbordou. E aí ele disse, mas mestre, o senhor não está vendo que não está, né, tá transbordando? Ele disse, isso aí está que nem a sua mente. Para algo entrar, algo tem que sair. Então, tem momentos que, para ter clareza, nós precisamos encontrar o vazio que é fértil. E a partir daí, nossa percepção se renova.
E na medida que buscamos a nossa essência, saber quem nós verdadeiramente somos, nós podemos fazer melhores escolhas de como viver melhor e como definir claramente o nosso propósito e seguir em frente com alegria, com leveza de alma. Tá bom? Bom, alguma pergunta? Alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma colocação. Primeiro, assim, fiquei muito impressionado com a questão desse gráfico que você trouxe, dessa apresentação que você trouxe, da divisão aí da ansiedade nesses 3 elementos, né? E eu, de fato, não tinha prestado atenção como que era a distribuição que a gente fazia em relação a isso. E, e é uma evidência muito grande, né? Que quando, a respeito desses 3 elementos aí, de como é que nós estamos lidando com o tempo, o foco do tempo e das coisas. Quero agradecer muito, Deolani, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, de estar trazendo essa contribuição. Em nome do nosso presidente, o Aras Duarte, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, eu venho agradecer a sua extraordinária contribuição. E me diz uma coisa, aproveitando uma última perguntinha, como fazer uma intervenção quando eu identifico que eu estou praticando um desses 2 elementos primários, depressão ou ansiedade, né? Como é que eu faço? Que intervenção eu posso fazer? Que dica você poderia compartilhar para que eu pudesse chegar nesse estado de bem-estar aí? Bem, uma das coisas que mais auxilia é a gente parar e fazer um exercício, né? Um exercício que é trabalhado através do mindfulness, né? Que a gente se coloca com as mãos sobre os joelhos, para um pouco e percebe, assim, quais são as minhas sensações, né? Quais são as minhas sensações? Percebe o que está desconfortável, o que está confortável. Depois começa a prestar atenção nos seus pensamentos e também nas emoções. E aí percebe se o nosso pensamento vai lá muito para o passado, ou se está lá muito no futuro, ou se nós estamos presentes aqui nesse momento agora, né? E e daí eu penso assim que uma folha de papel inicialmente, né, se a pessoa está trabalhando sozinha, né, ela toma nota justamente dos seus pensamentos e perceber aonde que está a preocupação para com o futuro, a sua preocupação para com o passado, a sua preocupação no conjunto, né? Bom, aí se são coisas no passado, a pessoa buscar completar as tarefas. A gestalterapia nos fala, né, das tarefas inacabadas, né? Então, aquelas coisas, você teve uma conversa, mas não entendeu direito, não se sentiu compreendido, aquilo volta, volta, volta. Às vezes tem que ter uma conversa. Às vezes tem 2 pessoas conversando, mas uma é impaciente. Chega e já diz a coisa e acha que o outro tem que... Mas na cabeça do outro, a coisa não fechou. Ele ficou com uma série de coisas. Então, assim, para a gente lidar com gente, nós precisamos de paciência, precisamos de empatia, né? E a empatia não é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? E isso tem uma diferença, né? Sim. E então, muitas vezes, a pessoa é um administrador, assim, e ele é muito dinâmico, ele faz acontecer, mas na hora de escutar, ele quer que o cara seja ágil e dinâmico como ele é para fazer as coisas, né? E muitas vezes aí surgem os conflitos, né? E se tem a ver com medos, então começa a pessoa listando vários medos, né? Escrevendo vários medos, né? E a partir de escrever esses vários medos, procura ver o que daqueles medos é algo justificável e o que não é justificável, né? E perceber se existe algum tipo de compulsão assim que leva a pessoa a um medo irreal. E aí lidar com isso, né? E aí, examinando junto a situação, a gente consegue lidar com esses elementos.
Bacana. Deroni, mais uma vez, muito obrigado. Você tem algum site, eu sei que Então, você tem um canal no Instagram falando bastante a respeito disso. Inclusive, já me convidou para participar algumas vezes lá, né? isso. E Está aí na tela, então, as pessoas podem entrar em contato, tem o meu WhatsApp, tem o site. O site está passando por algumas mudanças, né? E sim, tem o Linktree, onde tem, então, esse convite, onde a pessoa pode, então, entrar no grupo que nós estamos desenvolvendo, e amanhã nós temos uma masterclass, onde será também 1 hora, né? De um trabalho onde nós vamos falar nos diversos tipos de ansiedade e vamos sortear também uma vaga para um atendimento individual e um trabalho de grupo. legal. Eu agradeço, Obrigado. então, a essa... nós tivemos até um contratempo na divulgação, né? Então, tudo bem. Mas vai ficar aqui para as pessoas que não tiveram aqui, né? Sim. E tudo bem. E foi uma alegria para mim estar aqui, porque teve uma época que me convidaram para dar uma palestra aqui, eu dei uma desculpa e não vim, né? Então, nós precisamos aprender a enfrentar os desafios, né? A nos dispormos, porque a gente sempre ganha vencendo os desafios. É como a jornada do herói, né? À medida que a gente passa pela jornada, a gente se aprimora, a gente... Porque tinha um mestre que lhe dizia assim, eu sempre ganho. Se for do jeito que eu quero, eu ganho. E se não for do jeito que eu quero, eu aprendo. Então, fico contente. Quero Boa. dizer que também aprendi uma série de coisas contigo. Até um dia fizemos aqui, né, um coach de 25 minutos que você coordenou, e aquilo que eu me propus ali naquele foi impressionante. É, Eu estava meio parado com as minhas lives e tal, e me solicitaram dentro de um programa fazer uma live por dia. E aí, naquela conversa, 15 minutos antes de terminar, eu te desafiei a fazer uma live. Eu disse, olha, eu nunca fiz, mas vou fazer. E fomos lá. E saiu muito bem. Isso é foi. legal. Você foi meu patrocinador no debutante, meu padrinho de debutante em lives, né? A ideia era você fazer a live, mas não precisava me arrastar para 4, né? Mas aí eu amei, fiquei apaixonado De vez em quando a e gente pode fazer mais uma, né? com certeza. E eu fiquei muito feliz de saber que, ao te convidar para estar compartilhando esse conteúdo conosco, coincidiu, né, as nossas datas com esse material que você vai fazer. A inscrição também está ali nesse link do Linktree, Isso, a gente encontra os detalhes, né? exatamente. E a gente está trabalhando assim, esse período agora, muito, as lives giraram todas em torno da ansiedade, né? Até ontem nós fizemos uma live que ficou bem boa, ansiedade e liderança. É um amigo meu que ele trabalha em cima da formação de líderes, né, de Uhum. alta performance. E então foi muito interessante, né, porque a gente vê que nos desafios do líder na performance tem toda uma série de coisas ligadas a isso. Então a ansiedade antes da pandemia, antes da quarentena, eu tinha uma compreensão. Aí eu aprendi tanta coisa nesse período. É interessante, né? Porque foi um período que nos propiciou uma introspecção maior, né? Então, quem pôde, tirou bastante proveito disso. Que bom. Tá bom? Obrigado por E estar aqui. agradeço o Ronan, também está aí, né? É. A Alda. Inclusive, quero abrir a oportunidade aí, a palavra para o Ronan, depois você passa a palavra para a Alda, que ela vai encerrar a nossa reunião de hoje. Muito boa a palestra, Deronita, de parabéns. Eu anotei aqui as 2 páginas. Muita coisa eu já pratico, né, mas sempre acrescento, inclusive esse exercício aqui, por último, né, do Mindfulness, é bem interessante. E eu acho que a ansiedade é um desafio constante para todos nós, né? Porque sempre a gente está ali sendo desafiado, sempre querendo fazer mais. Então, é importante ter essas ferramentas e praticá-las. Eu já, além do que você disse, me ajuda também muito a meditação. Mas é sempre importante. O café eu percebi que para mim ele acelera.
E eu tenho um problema de ansiedade, quando eu estou ansioso, me dá falta de ar. E então chegou em boa hora. Com você, Alda. Ok, então, novamente, parabéns, Denoni, e gratidão pela tua disponibilidade e generosidade de estar aqui e contemplando, né, com um assunto tão importante no momento desafiador que nós estamos vivendo. E algo assim que me encanta muito é justamente falar dessa ansiedade sagrada. E aí é onde eu vejo justamente quando o Michael Hall diz assim, uau, né? Ansiedade, qual é a pressa que você tem de resolver essa situação? Então, eu vejo isso muito vinculado a essa ansiedade sagrada e eu gosto muito desse tema, né? Então, que a gente possa estar praticando realmente essa ansiedade sagrada de concluir a palestra, vir para cá apresentar, nos presentear, né? Essa é uma ansiedade sagrada, é a pressa de resolver aquilo que nós temos que resolver e sim fazer o que nós precisamos fazer e ajustar aquilo da melhor forma possível. Minha gratidão por a tua disponibilidade mais uma vez aqui e que possamos juntos caminhar nessa trilha do desenvolvimento humano, aprendendo mais e praticando mais essa ansiedade sagrada. Até mais. É isso aí. Aproveitando, não sei se a Lisete consegue abrir a câmera dela, a gente faz um registro aqui do encontro de hoje, para a Rosana compartilhar lá nas redes sociais. Aparece aí. Lisete, consegue? Pode ser sem perfume mesmo, Lisete. Isso. Aqui fica bem